Estou hoje aqui com a Tati Menezes e com a Emily, duas deusas da tintura natural, guardiães dessa sabedoria ancestral, para a gente conversar um pouquinho sobre como que é essa arte de guardar, né, esses saberes e poder aplicar eles de diversas formas. A Tati produz as roupas e faz os tingimentos nas roupas dela, e a Emily faz estamparia, entre outras coisas, com a tintura natural. Olá, eu sou Romina Lindemann e apresento o Papo de Bruxa, um espaço de troca de experiências e de vivências. Cada entrevista é uma cerimônia, um lugar profundo que movimenta sombra e luz, e com muito amor compartilhado com vocês. Aqui podemos empatizar com nossas diferenças e aprender com o caminho de cada bruxa. Bom, meu nome é Tatiana Menezes. Eu sou apaixonada por cores há muito tempo, assim. Antes de conhecer o tingimento natural, eu trabalhava como figurinista na Globo e a minha especialidade era o tingimento e o envelhecimento. E o que sempre me marcou muito nesse processo de tingimento e envelhecimento é que os produtos que eu trabalhava para fazer as peças parecerem antigas e para fazer o tingimento eram muito tóxicos. A gente trabalhava sempre com máscara, luva, e mesmo assim era muito agressivo, né? E eu lembro, assim, a primeira vez que eu vi tingimento natural, acho que foi mais ou menos 2008, quando eu fui fazer minhas primeiras férias na Globo. Eu fui fazer um mochilão pelo Peru e pela Bolívia, né? E aí conheci o tingimento natural através dos tinteiros. Fiquei fascinada com aquele mundo, né? Acho que foi o primeiro chamado, assim. Mas ficou ali retido no subconsciente aquela imagem linda. Continuei trabalhando com química e tal. Conheci os Rune Queen e comecei a tentar aplicar isso na minha vida de uma forma intuitiva. E aí comecei a fazer teste em casa com matéria-prima que ia sobrando de cozinha e tal, e aí ia vendo o que rolava, o que não rolava, o que ficava lindo depois da lavagem ir embora. E aí comecei a ver que existia um mundo muito mais complexo atrás disso tudo, né? Aí eu decidi fazer um curso no Conservatório Etnobotânica, que é lá numa cidade perto de Tamonte, com o Eber e a Leca. E, nossa, fiquei assim, foi paixão. Aí me apaixonei perdidamente, não só pelo tingimento, mas pelos meus professores também, pelos meus mestres. E comecei a fazer testes. E depois, à medida que eu fiz o primeiro módulo, fiz o segundo módulo, fiz estamparia com mordente, à medida que você vai aprendendo, você vai comprando livro, você vai aprendendo, você vai vendo que é um mundo infinito. Até porque é um saber infinito. Existem muitos registros, assim, que antecedem a Revolução Industrial, né, que falam sobre esse tingimento ancestral, de como era, né, o que era o vermelho, o que era o púrpura, né, que eram cores difíceis de se conseguir, carérrimos, né, na época, e que só as pessoas com poder que tinham essas cores. Então, existe todo um subconsciente por trás das cores também, né? Por que, por exemplo, os sacerdotes usavam o púrpura, né? Tudo era uma questão de poder também, as cores. Então, é um estudo, eu vejo, assim, muito infinito. Um outro grande chamado que eu tive foi logo quando começou a Revolução Industrial, o papel de Gandhi na Índia a respeito do índigo, né? Foi logo quando começou a Revolução Industrial, foi quando o Gandhi foi para a Índia
para lutar pelos povos que eles plantavam os índigos e começaram a perder o mercado e não sabiam mais do que iam viver. E aí Gandhi começa a enveredar por esse mundo do vestir, né, do tecer, do tingir, e ele começa a fiar e fazer a própria roupa, né? Então é um mundo assim muito profundo. Ele não é só uma simbologia, porque hoje o vestir ele é uma simbologia sobre quem você é e o que você quer dizer com o seu vestir. Mas ele é muito mais do que isso. Ele diz respeito sobre sobrevivência de muitos povos, sobre... hoje, por exemplo, a gente fala de algodão agroecológico, está surgindo aí, né, o algodão agroflorestal, né, que é incrível. Então, é uma luta contra um sistema que está falido, que é o sistema do capitalismo. A gente vai chegar aí, se a gente continuar nesse passo, a escassez de matéria-prima, a escassez, né, de recursos. Então, para mim, quando você faz um tingimento natural, quando você faz uma estamparia botânica, como a Emily, quando você trabalha com esses saberes ancestrais, artesanais, manuais, você está exercendo a sua cidadania e você está sendo político. Eu me chamo Emily. Eu comecei essa imersão assim com a pigmentação natural de uma forma bem diferente. Não esperava trabalhar com pigmentação natural, com tinta natural, ou nada que... Porque eu nem sabia que isso existia, para ser sincera. E aí aconteceu que minha vida girou de ponta cabeça. Depois que meu pai faleceu, né? Eu fiquei morando um tempo com ele no hospital e eu senti muito que aquele momento eu precisava ressignificar algumas coisas. E dentre essas coisas, o que era a morte para mim. Então, ali vendo meu pai passando por esse ciclo e se abrindo, né, à morte, eu pude entender algumas coisas e fui buscar outros significados e simbolismos em outras religiões, em outras culturas, né, do que era a morte. E aí eu entendi naquele momento que a morte ela é tão bonita quanto a vida. Aí meu pai fez a passagem e eu ainda estava muito frágil, ainda tinha entendido, tinha desconstruído essa questão da morte em mim, mas eu ainda estava frágil, ainda, enfim, tinha perdido meu pai. E aí eu lembro que a primeira vez que eu saí depois que meu pai faleceu foi para um convite de alguns amigos para um mutirão de permacultura numa aldeia tupi-guarani. Um grupo de amigos que tem um coletivo muito incrível que se chama Permaperifa. Eles me convidaram e aí a gente foi na aldeia e ali para mim tudo mudou, assim, porque os indígenas eles não falavam português, eles falavam a língua materna e foi muito lindo porque a todo momento eu fiquei brincando com as crianças, mas em nenhum momento a gente falou, sabe? Então, naquele momento, fez muito sentido para mim, depois de ter passado por tudo isso, né? A questão da gente poder observar, né? Observar e às vezes a gente quer falar, 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 e tem outras coisas também mostrando e outras formas que a gente pode interagir. E aí eu saí muito transformada dessa vivência, que fez muito sentido assim para mim. E aí no segunda vez que eu saí, foi para um outro mutirão de uns amigos que me convidaram para um quilombo, que é o Quilombo da Fazenda, que agora sou amiga de grande parte dos moradores de lá e que eu tenho um carinho enorme, assim, eu amo muito eles. E lá foi muito especial também, porque eu tive esse contato, assim, né? Do quanto a gente se afastou da natureza, do quanto
às vezes a gente tenta ser tão superior que a gente não se coloca mais como parte dela, né? Então, da gente não se vê como um ser que também é natural, e sempre um ser que é acima da natureza, que é acima de algo. E aí a gente foi construir uma agrofloresta no terreno da Dona Laura, e lá tinha muito cacau. E aí quando eu fui comer um cacau, saiu um pigmento roxo da minha boca, e eu fazia já artes, eu sou formada em sou artista visual, fiz artes visuais, e aí saiu um pigmento roxo da minha boca quando eu mordi o miolo, e eu pensei, nossa, deve dar uma cor muito bonita. E aí passou as vivências, voltei para casa com 3 cacau. E, e aí quando eu estava comendo o primeiro cacau, tentei fazer a tinta, pensei, na verdade, em fazer a tinta, e aí eu só tinha 2 cacais, mas o primeiro eu agi por super impulso, assim, deu tudo errado, e me veio, assim, a primeira vez que eu saí depois que meu pai faleceu, e de quanto foi importante para mim não falar, mas observar e escutar, sabe? Do quanto foi necessário naquele momento escutar a natureza e escutar o que ela tinha para falar para mim. E, e aí foi um momento muito mágico assim da minha vida, que eu consegui fazer a tinta, não sabia como, mas eu fiz. E é uma tinta que é muito especial para mim, foi minha primeira tinta, que é uma tinta magenta, e ela fica muito linda assim. E aí depois que eu fiz essa primeira experiência, eu mergulhei muito internamente para estudar, mas de uma forma intuitiva. Então, eu sentia que eu precisava olhar para dentro para de fato poder trabalhar com isso. E aí eu fui fazendo os testes, fui estudando de uma forma em casa, não fiz muitos cursos. E aí eu fui convidada para trabalhar numa escola Waldorf na Bahia. Com tinta natural, ensinando as crianças, uma escola Waldorf que é pública, assim, e isso para mim é muito necessário, né? Escolas que mostram outras formas de aprender e que de fato não são só pessoas e crianças que são privilegiadas, mas que são acessíveis para todos, assim, né? E aí foi muito mágico, assim, porque eu comecei lá na escola e fiquei trabalhando um tempo, dando oficina de tinta, de impressão botânica também, mas sempre foi muito intuitivo, assim, para mim, né? E eu acho que é um processo muito intuitivo. Sempre quando eu vou dar oficina ou vou fazer ou vem me perguntar algumas coisas, eu sempre falo, testa, sabe? Você só vai saber se você testar. Porque acho que é isso também, a gente sempre quer as coisas prontas. E como a Tati disse, tudo tem o seu ciclo, né? Que a natureza e que a gente também tem o nosso tempo, que a gente tem os nossos ciclos. Então eu acho o tingimento natural também é um ato político, concordo com o que a Tati disse em relação a isso, porque, enfim, muitos corantes sintéticos poluem e às vezes não tem como recuperar rios e oceanos que acabam sendo, enfim, a vida marinha acaba sendo morta, né, por corantes sintéticos. Então, acho que trazer também esses temas é importante, né? A impressão botânica, o tingimento natural, as tintas naturais, elas só têm benefícios, né? Elas não possuem quase nenhum malefício. Então, fico muito feliz, assim, de estar aqui, de estar podendo compartilhar e também aprender com vocês. Maravilhoso, adorei saber essa história. E aí fiquei pensando, né, que a maioria das pessoas que nos assiste não deve ter a menor ideia do que deve ser uma impressão botânica. Aí eu pedi para você falar um pouquinho sobre isso, né, porque eu também tenho curiosidade de entender. Eu já vi algumas imagens, né, de você postando, que eu acho a coisa mais fofa do mundo, aquele enroladinho cheio de florzinha, a única coisa que eu sei, mas eu não faço nem ideia, né, tipo, se é um processo muito
muito complexo, é só pegar o paninho, enrolar ali e botar com um alquinho. Já imaginei na minha cabeça aqui, como você falou, intuitivo, né? E legal você trazer essa força, né, dos alimentos que te acompanham e no final é a nossa intuição também, né? É a canalização desses mestres que acompanham a então se abrir o seu próprio coração para poder receber de uma certa forma essas mensagens ancestrais que estão aí dentro de você mesmo, né? E aí trazer como saber, assim como a Emily muito inspiradoramente trouxe. Então, se você puder dar uma palhinha um pouquinho do que é isso para as pessoas, e depois a gente fala um pouquinho mais das tinturas. Sim. Então, a impressão botânica, ela é uma forma de estamparia natural, né? Então, por exemplo, quando a gente vê uma planta, a gente consegue ver o esqueleto delas, né? E aquele esqueleto é o que a gente usa para fazer a estampa. Então, por um processo, é, junto com outros químicos, que são químicos naturais, como o alumínio de potássio, que é utilizado para purificar a água, que é utilizado para estancar sangue. A gente utiliza esses produtos, o alúmio, o sulfato de ferro, para eles retirarem os pigmentos dessas plantas e através do processo de cocção, que seria, vou mostrar aqui, ó. Aqui, por exemplo, tem uma folha de goiabeira. E aí eu peguei a folha de goiabeira, primeiro, assim, quando a gente compra um tecido de um contexto industrial, ele vem com muito acúmulo de amidos, de óleos. Então é importante a gente retirar esses amidos e esses óleos porque eles dificultam muito o processo de tingimento, de impressão botânica. Então a gente faz eu faço esse processo, né, de primeiro de uma limpeza, ou é chamado também de purga, muitas pessoas falam também purga. Depois do processo da purga, a gente faz o fixador. Então eu passo o alumínio de potássio, eu utilizo para fixar. Depois, quando foi feita esses dois preparos, eu preparo uma solução escura. Então eu pego as folhas que eu acho que possa atingir, e também vou testando novas possibilidades, sempre tomar um pouco de cuidado para as plantas que são tóxicas, né? Então, e de uma forma intuitiva, mas também ter esse cuidado de saber o que a gente está pegando. Também, na hora da gente pegar, ver uma forma de não machucar as plantas, né? Então, tentar levar uma tesoura, porque dependendo se você cria ferida numa planta, essa planta acaba morrendo. Então, ter também essa consciência, não pegar tantas plantas, pegar só o que você vai utilizar, só o que for necessário para você. E aí você vai fazer uma solução escura, que seria um vinagre de maçã, ou um vinagre 5%, misturado com sulfato de ferro. Né? Para todos esses processos, existe um peso, uma medida e um cálculo exato. Né? Então, é sempre bom a gente pesar os nossos tecidos, para poder fazer esse cálculo. Né? Então, eu utilizo a solução escura para tirar as digitais das plantas e deixo de um dia para o outro. As plantas, estando nessa solução, elas vão liberar vários pontinhos pretos, que são chamados de taninos. Né? Então, os taninos, eles são uma forma de defesa das plantas contra passarinhos, né? Então, quando a gente come, por exemplo, quando a gente come uma banana e ela dá um nó na nossa garganta, esse é o tanino. É a forma da planta ou dos vegetais, das frutas se defenderem de passarinhos ou, enfim, de insetos. E aí, esses taninos, eles são muito bons para atingir. Então, por exemplo, o barbatimão, que possui mais de 50% de taninos, é uma casca boa para ter uma alta durabilidade. E aí você consegue conservar o seu tecido por mais tempo. A goiabeira, a planta, né, e a fruta, ela também tem um potencial de tanino grande. Então, a gente fazendo essa solução e deixando as plantas de molho, a gente consegue depois, com o seu tecido preparado, a gente coloca a planta em cima do tecido e enrola, como se fosse
um cone, né? Esse processo de fricção é importante porque na hora do calor ela vai ter o contato com o tecido. Então a gente deixa mais ou menos assim. E aí a gente passa o barbante para que essa planta não saia ou não escorregue. E aí quanto mais tempo você deixar, mais pigmento ela vai ter, né? Então eu deixo a impressão botânica depois de ter feito o processo a vapor, de ter cozinhado, eu deixo ela aproximadamente uns 5 dias na sombra, não pode deixar no sol, porque o sol ele também faz com que a cor se perca. E aí eu deixo ela enrolada durante 5 dias e depois eu abro. Aí ela fica assim. E essa cor, né, da digital da planta é os taninos que foram liberados durante o processo, né, da solução escura e também do processo de cozimento. E aí ela fica assim, tem alguns processos que são necessários para a gente conservar, né, os tecidos. Então, sempre lavar a mão, ter cuidado com o sabonete que você vai utilizar, sempre utilizar um sabão biodegradável, sem a composição de bicarbonato de sódio, porque bicarbonato também é um modificador de cor. Sempre lavar a sombra, quer dizer, deixar secar a sombra, então deixar secando do lado avesso. Tem esses cuidados para que o seu tecido, a sua impressão botânica, ela possa conservar. Então, é mais ou menos isso, assim, impressão botânica. Aí você pode ir testando aqui. Por exemplo, eu fiz com a amora, com a folha de amora, só que ela não ficou tão forte assim, né? Então, é muito da gente ir testando e descobrindo, mas todas as plantas que a gente quiser fazer esse processo de impressão botânica, é importante deixar de molho nessa solução escura para poder liberar os pigmentos. E eu acho que é isso, assim. Muito legal, cara. Não, não é muito parecido, mas é um pouco parecido, né, Tati, com o atingimento natural, né, do tecido. Conta um Na pouquinho. verdade, são os mesmos elementos que são usados, só que a ordem muda, né? Eu, por exemplo, para fazer o tingimento, eu, em vez de usar a planta in natura, eu tiro a cor da planta para poder botar no tecido. Então, eu faço o mesmo processo, eu faço a purga, só que, por exemplo, como eu trabalho muito com algodão, fibras vegetais em geral, né, o algodão orgânico, cânhamo, linho, e o linho, ele precisa, primeiro, todas essas fibras vegetais, a gente usa o tanino primeiro, que a gente chama de pré-mordente, pré-mordançagem. E aí os taninos, eles têm 3 tipos de cor. Tem o tanino que ele não tem cor nenhuma, que ele não altera a cor no final do tingimento, porque é tudo uma cor sobre outra, né? Tem o tanino amarelo, que tem uma planta que vem até da Índia, chamada mirobalan, que ela tem, quando você coloca o amarelo e você depois tinge de índigo, você consegue o verde. Então, é uma grande alquimia e brincadeira. E tem o tanino, que é o tanino mais amarronzado, meio avermelhado, né? Que esse é o que eu mais uso, que você consegue através de folha de goiabeira, de língua de vaca. E uma coisa muito interessante, os taninos são todas as plantas que têm taninos são medicinais, porque o tanino ele é usado principalmente para herpes, HPV, todas essas doenças você pode fazer tanto chá do tanino para curar de dentro para fora, como o uso tópico. Você pode moer, fazer uma gororobinha ali do tanino e aplicar topicamente. Então, assim, o tanino, ele é incrível, assim, né? Ele tem grandes propriedades.
Depois do tanino, você vem com os mordentes, né? Que você pode usar o alúmen, você pode usar o ferro, você pode usar o cobre, você pode usar o titânio. Existem vários. O alúmen, na verdade, todos esses mordentes são minerais, né? Que fazem com que a cor fixe. Porque se você pensar numa planta, a raiz da planta que fica embaixo do solo, ela só existe porque ela está sendo... morreu. Ela está sendo... Será que a gente para melhor? Eu acho que sim. Ai, Bahia maravilhosa! É minha primeira, Ai, ó, é a primeira vez que eu tô falando. Tá indo bem? Eu sou meio tímida. tá maravilhosa! Maravilhosa, imagina. Tá linda. Sou meio, mas que gostei do seu trabalho. Bem, quero ver depois como que Sim, chama a sua marca? essenciais. Essenciales. Eu tenho uma marca que é de tintas naturais, assim. O meu foco, eu gosto muito de fazer tinta. E Uhum. aí chama Tintas do Fruto. O nome. Ai, que lindo, depois eu vou ver. Mas você faz tinta para usar como serigrafia? Não, pra pintar a parede, pra fazer Ah, sim. ela. E eu tenho um Porque para colete. serigrafia é mais ou menos. É porque você vai mudando os produtos, Sim, dependendo do produto, você fixa ou na parede ou no sim. tecido, né? É, a Então, base, a base é meio que a mesma, só que você vai sim, mudando os ingredientes é, é um para cada. mundo sem fim. Sim. Será que. Será que ela perdeu a internet, minha gente? Não vou Ah, não, voltar tá nunca mais. voltando. Será que. Deixa eu ver, não. Será que ela fica pendente? Não. Voltou. Aqui, então. Voltei. Caiu a internet aqui. Uó. Ah, eu imaginei. Ela tá na Bahia, gata, tá linda. Pode cair a internet a beça. Bora nós. Bom, não sei se ficou gravando aí, tomara que tenha ficado gravando aí enquanto eu Ficou caí. gravando, mas a gente meio parou assim. E aí terminou falando dos taninos, né? Da potência das plantas. Muito legal saber disso, né? Eu mesmo que É, pensando assim, eu falei, caraca, a gente já tá há uns 40 minutos conversando sobre isso e a gente ainda vai precisar de muito mais tempo para poder cara, a falar disso. língua de vaca, por exemplo, a língua de vaca, ela na Serra do Rio de Janeiro e Minas, ela é mato. E ela é um ingrediente poderoso engarrafada para qualquer problema de útero, ovário. É incrível, assim. Você vai, à medida que você vai estudando as plantas e que você vai descobrindo, você fica assim, cara, é incrível mesmo. Assim, é um mundo muito mágico, é um mundo sem fim. Que quanto mais você sabe, mais você vê que você ainda tem muito para saber. E É o que eu estava falando dos mordentes, né? Os mordentes, eles são como se fosse, eles são minerais, né? Você usa o ferro, o cobre, o alumínio, o titânio. Ele está fazendo às vezes dos minerais que a planta absorve do solo para se manter colorida. Que, por exemplo, a planta, quando ela morre, ela perde a conexão com o solo e aí ela perde a cor. Então, a gente, para manter e fixar essa cor, a gente usa mesmo a mesma forma que a planta usa, né? Então, a gente captura esses minerais de outra forma, a gente usa ele como fixador. E aí é assim, é a purga, o pré-mordente, que é o tanino, no caso de fibras vegetais, depois você faz o mordente, daí você vem com a cor, né?
cada pessoa tem uma forma completamente diferente de extrair cor. Tem gente que ferve a matéria-prima, tem gente que tem um tingimento chamado tingimento solar, né? Que você coloca a roupa dentro de um frasco de vidro. Tem pessoas que enterram, tem pessoas que deixam no sol. Existem várias formas de você conseguir. E aí, esse tipo de, sem usar o fogo, ele dura mais tempo, não, ele demanda mais tempo. Então, em vez de você demorar, sei lá, meia hora para fazer uma cor, 1 hora para fazer uma cor, você vai ter que deixar ali aquele tecido ali uns 4 até 8 dias ali. Né? É como se fosse uma tintura, que nem tintura que você enterra no chão para aquela tintura ficar pronta. É exatamente a mesma coisa. Então, você fica mornando aqui e ali. Existe esse tipo, existe através da fermentação, né, que é esse tipo. Existe através de o amoníaco, né? Porque o amoníaco não é nada mais, nada menos do que o xixi, né? É a substância que os indianos, por exemplo, eles fazem um sistema que é muito interessante, que as vacas na Índia são animais sagrados, né? Então eles alimentam as vacas com manga, que é um tanino. Eles coletam o xixi daquela vaca que já vem com o tanino, deixam fermentar e eles já fazem o tanino com a fixação da cor junto, né? Além do amoníaco também ser uma grande forma de, por exemplo, quando você trabalha com lã, né, com fibras animais, uma poderosa forma de você amaciar aquela fibra, né? Nossa, é um mundo sem fim. E aí depois você fixa, né? Você pode fixar com vinagre, no caso de fibra animal, sal, no caso de fibra vegetal. E aí existem também truquezinhos de formas de você alterar a cor, com limão, com ácidos, com não sei o quê. E cada coisa você vai fazendo uma cor completamente diferente da outra, né? E para mim, essa é a grande alquimia, né? Você, por exemplo, você está trabalhando no amarelo. De repente, você vai adicionando coisas e transforma ele num dourado, num verde oliva. Eu fiz agora um vestido, vou mostrar aqui para vocês, não vai dar para mostrar a cor, o vestido inteiro, mas olha que interessante. Lindo. Ele veio do amarelo do açafrão. Só fazendo essas brincadeiras de alquimia. Eu acho que isso é o mais legal, né? Fazendo esses testes que nem a Emily falou e vendo o que vai dar. Sim, Né? porque cada coisa que você testa é uma coisa diferente, uma cor diferente. Sim. Fala, Emily. A impressão botânica, ela dá também para fazer não só com plantas, né? Você consegue fazer com várias outras coisas. Por exemplo, né? Falando sobre os modificadores, a casca de cebola, que a gente faz, né? Para atingir. Geralmente a casca de cebola ela tem um amarelado, assim, né? Não vai dar para ver tanto, mas ela, dependendo do modificador que você usa, ela fica verde, sabe? Então, esses truques, assim, que a gente. Com uma casca de cebola, você consegue chegar desde um amarelo até um verde musgo, né? Então, você não precisa de muito para fazer uma paleta enorme. Eu tô aqui do meu lado com um balde de terra que eu tô tingindo já. Já tem uma semana que os tecidos estão aqui na terra. E aí é isso, né? Tem vários processos de tingir e é super abundante, né? Que até com a terra a gente consegue tingir, dependendo de se a gente queima a terra. Por exemplo, se a gente pega uma terra avermelhada e queima ela no fogão, aí você muda de cor e aí você já vai ter uma outra tonalidade. Então, esses truques e essas formas de poder enxergar, tipo, pingo limão e aí dá outra cor, pingo vinagre da outra cor. Enfim, eu acho isso muito, muito bonito, assim, de tanto
de, de possibilidades que você pode fazer partindo de um único vegetal, de um único elemento, assim, né? Então, é muito bonito essas observações e esses experimentos e, de fato, se permitir a experimentar. Porque tem muito disso, não ficou legal, ficou feio, não quero ir além para não estragar, tipo, tenta, sabe? Você só vai saber se você tentar, se você experimentar. E foi nesses testes que surgiu também essas pesquisas, né? As pessoas primeiro testaram para poder chegar em coisas que hoje a gente sabe que funcionam e que não funcionam. Então, se entregar mesmo para o tingimento, para a impressão botânica e deixar com que seja o canal, assim, né? Com que isso possa te guiar para novas experiências e para novos aprendizados, porque é muito, muito lindo, assim. É um caminho sem voltas e que bom, né? Que é um caminho sem voltas. E uma outra coisa que é muito linda também, que isso eu aprendi com os povos ancestrais, né? Não só com os Runicuim, mas eu tive a oportunidade de conhecer as mulheres do Vale do Jequitinhonha, que fazem o tingimento natural há, sei lá, muitas gerações e gerações e gerações, que é o canto, né? De você cantar cada processo que você faz, né? E aí eu comecei a ir estudando isso mais a fundo e comecei a descobrir que várias tradições fazem isso, né? Então, por exemplo, os celtas, os nórdicos, eles tinham as mulheres que faziam as fermentações das bebidas e elas usavam o xixi que elas bebiam dos testes das fermentações para amaciar a lã, né? E o xixi também ele é um grande fixador da cor da lã. E tudo isso era feito com cantos, com pedidos, era uma tenda vermelha, né? Você não estava, na verdade, na alunação, mas você estava nesse mesmo processo, né? Que é estar com mulheres, estar em rezo com mulheres e cantar e celebrar cada processo, ritualizar cada processo de cada parte que é o tingimento, que é a plantação, descaroçamento do algodão, a fiação, a tecelagem, o tingimento. Cada processo tem um canto, cada processo tem uma forma, e é muito incrível tudo isso. Assim, é um mundo realmente sem fim. E é muito mágico. E eu acredito muito que esse surgimento, esse ressurgimento não, mas esse resgate, né? E eu venho vendo cada vez mais mulheres resgatando esse saber ancestral, vem exatamente para isso, para resgatar essa ritualística do nosso dia a dia, né? Sim. Até a questão também, né, do grafismo, tem todo esse preparo, né? Por exemplo, os povos chavantes, que tem essa questão do cuidado com o urucum na hora de fazer os grafismos, que são feitos por mulheres, e que essas mulheres elas passam também por um processo de, enfim, de um feitio, e passam dias fazendo a tinta, tem uma preparação. Esse olhar por trás, assim, é muito bonito. Depois que eu comecei a fazer os processos de pigmentação natural, eu fiz um curso de Guarani com alguns indígenas, que me possibilitou também aprender um pouco mais, né, sobre as línguas maternas, né, do nosso território. E aí, partindo deles e partindo da minha pesquisa de pigmentação natural, eles me sugeriram de pesquisar sobre grafismos e pinturas indígenas. Então, esse ano eu ia para a Amazônia para estudar sobre grafismo, num olhar de pigmentação natural, né? Como que são feitos esses processos para ter uma tinta, para ser feito um grafismo. E aí, pretendo ir para a Amazônia no ano que vem, mas é muito bonito
você poder olhar não para trás, mas poder olhar e fazer com que isso ainda possa ser notado, ou que você possa ser um canal ou um portal para que isso ainda continue, né? Eu acho isso muito importante, vendo que o mundo tem tomado um rumo também um pouco complexo, né? Tipo, muitos desmatamentos, a questão dos povos originários, a questão dos povos quilombolas, que cada vez mais vem sofrendo ataques e cada vez mais sua população está sendo exterminada. Então, trazer e acima, assim, enquanto uma pessoa privilegiada e não mostrar, mas poder talvez servir de canal ou respeitar, enfim, esses saberes que é tão importante, que devem ser reconhecidos e aprendidos na faculdade, né? Eu, enquanto fiz faculdade de artes, poucas foi as vezes que eu aprendi sobre a cultura do meu país. Então, que esses saberes, eles também possam ser ensinados em uma academia, sabe? Porque é a nossa cultura e é muito lindo. Com certeza, né? A gente precisa de indígenas ocupando cada vez mais academia também, né? Para que a gente possa aprender com eles, né? E que a história, né? Não seja só a história do colonizador, né? Que tenha essas outras narrativas incluídas, né? É muito importante isso, né? Eu trabalho diretamente com a Sandra Benites, né? Que é uma guarani maravilhosa, né? Curadora do MASP, dentre outras muitas coisas. E é uma das poucas, né? E uma das poucas mulheres, então não rezo, né? Para que eles ocupem mais esses lugares, para que tenham sim espaço e que eles possam falar cada vez mais por eles mesmos, né? E a gente possa também criar, né, essas pontes, essas alianças, né? Para que a gente. Eu sinto muito que é um lugar de cura. Entre como um segundo contato, mas esse ressignificar desse contato, que esse primeiro contato foi um contato de muita dor, né? E que agora a gente possa caminhar para um contato mais harmônico, né? Um contato mais verdadeiro, né? Em que a gente possa criar essas pontes, esses acessos. Nossa, gente, eu queria falar com você por vocês por horas e aprender muito mais com isso, mas é muito assunto, realmente. Acho que a gente vai ter que marcar o tingimento e a frente 1, 2, 3 ou 4. E ao longo dos papos de bruxa, a gente inserindo, e na próxima vez, talvez vocês duas convidarem outras duas pessoas e a gente fazer mais e mais e mais, porque é um assunto muito extenso, mas que eu me interesso muito, eu sou muito curiosa, eu amo a arte feita com as mãos e as plantas, e a natureza nos dá tanto. Então, essa importância, né, da gente conhecendo um pouquinho mais para que servem as coisas e como que a gente fazia as coisas antes da indústria tomar conta do jeito que tomou até agora. Então, eu quero agradecer demais a presença de vocês duas, a disponibilidade, duas mães aí que tem sempre, né, os bebês para dar conta, para além dos seus afazeres. E queria pedir para vocês finalizarem falando um pouquinho do trabalho de vocês, né? A Paty um pouquinho da marca, a Emily como é que tá com as aulas, com os e-books. Então, eu tenho essa marca chamada Essenciales. Ela surgiu quando eu estava gestando meu filho, Miguel, que hoje tem 6 anos. Eu comecei nessa época, depois eu dei uma pausa, porque, enfim, o filho ele acaba tomando um pouco a sua vida, né? Então, assim, eu não conseguia, na verdade, fazer muita coisa além dele. E aí, depois de um tempo, depois que eu consegui desmamar, não sei o que, nananã, voltei para esse projeto e tem sido incrível, porque ele começou com esse chamado ambiental, né, de a gente respeitar mais
nosso planeta, mas não como um lugar onde a gente mora, sabe? Como a nossa mãe, né? A Terra é nossa mãe, ela nos supre de tudo, né? É um lugar muito mais respeitoso que ela ocupa nas nossas vidas. Então, é colocar o planeta Terra, a Mãe Terra, no lugar onde ela deve estar. E à medida que eu fui criando essas conexões, eu comecei a ver que o buraco é muito mais embaixo. E aí, à medida que eu vou descendo e aprofundando, né, eu vou entrando em contato comigo mesma, com a minha própria história, e tudo isso acaba se misturando, né? Então, a minha marca e a minha coleção, elas são uma coisa só, né? Então, por exemplo, a próxima coleção chama Florescer, né? Ela vem exatamente desse lugar, desse grande inverno que a gente passou, que eu passei, que todos nós passamos, mas não de um florescimento ingênuo, né? Não de um florescimento juvenil, mas de um florescimento empoderado, de um florescimento profundo, com conhecimento, né? E tudo isso eu vou passando não só nos meus processos, daqui a pouco a gente fala, meu filho, mas como também nas cores, em cada momento, né? Que cada canto, cada coisa que vai acontecendo durante esse processo. Então, é uma marca que hoje eu atendo somente online, em virtude de tudo que a gente está passando. E espero que no futuro eu volte para as minhas feiras queridas, para a minha loja ponto físico, porque o contato físico, para mim, ele é indispensável, mas a gente precisa também respeitar esse chamado agora, né? E eu tenho sentido muito esse chamado, não de fazer e-books como a Emily faz, mas de passar esses saberes, né? Porque eu tenho uma coisa capricorniana que vem da minha lua, né? Que tem essa coisa de que eu nunca estou pronta para passar o meu saber. E aí vem nessa coisa, nesse acúmulo, nesse acúmulo, nesse acúmulo. E aí eu acho que realmente agora eu preciso fazer isso, não posso mais ficar colocando empecilhos, nem culpar a tecnologia por isso. Exatamente, tem que ser autorresponsável e chegar e vamos lá, tá bom, vamos lá. Então, em breve eu vou estar divulgando também cursos, né? E é isso. E quem quiser me seguir, tem a minha página, é www.essenciales.com.br. Pode comer. Ou então, o Instagram também tem Essenciales, se vocês quiserem conhecer um pouco mais de mim, da minha marca. Passar para a Emily agora. Eu tenho a minha marca também, que se chama Tintas do Fruto. E a minha marca é ligada, né, muito às tintas naturais, que é com que eu gosto de trabalhar. Também tenho as oficinas que por conta da pandemia eu acabei... Enfim, a gente acabou dando essa pausa importante para rever também, né, algumas coisas e rever também a forma com que a gente está lidando com a natureza, que é importante da gente fazer essa releitura e essa reflexão. Eu não quis fazer oficinas e abrir também para cursos online, porque eu gosto muito desse contato e eu acho que é muito, muito importante, assim, né? Ainda mais tratando de algo que é tão profundo quanto a impressão botânica, ou tingimento, as tintas naturais. Então, eu desenvolvi duas apostilas, que são as apostilas de impressão botânica e a apostila de tingimento com terra, que é com que eu estou trabalhando agora. Também, devido à pandemia, que atrasou um pouco
e tudo bem, né? Essa ida para a Amazônia, eu consegui formar um coletivo que está sendo muito especial para mim, que se chama Coletivo Pé de Barro, que é um coletivo de artistas que tem como objetivo resgatar e valorizar as culturas e saberes ancestrais. Então, a gente é um coletivo de pinturas, de muralistas. Então, a nossa intenção é ir nas periferias. Eu vim de Diadema, que é uma cidade periférica, e outros artistas que também são periféricos. A gente se juntou para levar o conhecimento das tintas naturais para a periferia, para os quilombos, para as aldeias. Então, a nossa intenção é pintar as periferias usando só tinta natural, só pigmentação natural. E é um projeto que eu fico muito feliz assim de fazer parte. Mas o Instagram da minha marca é Tintas do Fruto. E, e eu acho que é isso, assim, né? As oficinas ainda estão adiadas, por enquanto tem as apostilas. E também tem esse coletivo que, se alguém quiser saber mais, pode também entrar em contato ou falar comigo pelo Instagram. Muito lindo esse projeto, gente. Nossa, encantador. Eu tô aqui na Bahia, né? E é uma dureza poder fazer bioconstrução, né? Podendo usar aí tanto barro, tanta coisa, né? Para fazer bonita. A gente tem que brigar com os pedreiros, né? E que bom que vocês estão levando isso para a periferia, porque é isso, é um resgate. No meio da pandemia, eu fui um dia levar comida de doação na favela ali perto da minha casa, em Santo Amaro. Tinha uma única casa da tiazinha que tinha mais de 50 anos, que ela morava lá. Foi uma das primeiras casas do morro lá da favela de Santo Amaro. Ela era a única casa de pau a pique. Ainda estava lá, firme, forte. Casinha dela, super. Uhum. Então, lembrar dessa força, né? Dessa força da Mãe Terra, que tá aí para nos amparar, né? Desde pigmentos de cores para tecido, para as nossas casas. E a gente pisa nela e tem alimento, né? E tantas coisas para o nosso dia a dia, nos dá tudo. Então, queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Espero que também vocês tenham gostado de se conhecer e que vocês possam se conectar e para a gente fazer talvez mais coisas juntas. Muita gratidão. Um lindo domingo para todos. Uma ótima semana e até o próximo Papo de Bruxa. Não esquece de se inscrever e comentar e compartilhar com os amigos. Até breve.